Eu explico isso para vocês, para lembrarem que o pinyin é bem útil para vocês poderem ler e entender o sentido da palavra, só que lembrar sempre que os ideogramas chineses são de fato a escrita chinesa. Os chineses olham sempre para esses ideogramas para lerem em chinês, tá certo? Mas vamos entender um pouco melhor o que são ideogramas de fato. Ideogramas nada mais é do que desenhos que têm sentido. Por exemplo, esse daqui era um desenho de uma pessoa. E com um pouco de abstração você consegue visualizar uma pessoa aqui, certo? Uma cabeça aqui, duas pernas. Aí você vê esse ideograma aqui que tem uma pessoa, só que cercado. Isso é prisioneiro, a pessoa está cercado. Então, esse aqui é o ideograma de prisioneiro. Então, você vê que o sentido dos ideogramas ela é bem fácil de identificar. Esse daqui, por exemplo, se você... tem esse aqui na página seguinte para ficar mais fácil. Esse aqui significa terra, esse ideograma aqui. Antigamente era um montinho de terra e agora simboliza a terra. Aí, se você for pensar, esse ideograma aqui é o seguinte, é um traço em cima da terra delimitando uma pessoa que é dono de toda a terra. Antigamente, o imperador. Então, esse ideograma aqui significa imperador, tá? Então, esse ideograma é imperador, esse ideograma aqui terra. Vou fazer uma brincadeira aqui para vocês entenderem um pouco a lógica da criação de ideogramas. Esse aqui é um ideograma que simboliza Jade. Explicar um pouco para vocês por que simboliza Jade. Os imperadores antigamente carregavam com eles muita Jade, porque Jade simbolizava riqueza para eles. E eles carregavam no bolso. Então é como se o imperador tivesse uma peça, né? Esse daqui é uma pecinha, que é o Jade. Então esse ideograma significa Jade. Aí vamos brincar mais um pouco aqui. Esse ideograma aqui, você já deve estar reconhecendo alguns que você já viu antes, certo? O imperador está aqui dentro, a Jade está aqui dentro, a terra está aqui dentro, uma delimitação de terra está aqui dentro, porque esse quadrado aqui fora significa delimitação de terra. Que palavra que tem tudo isso? Um imperador, uma riqueza, uma terra, delimitação. Espero que você tenha conseguido. Significa país. Isso mesmo. Esse é o ideograma país. Então você vê que ideograma, para entender o sentido dela, até de uma certa forma simples, depois de você ter aprendido o básico. Né? Os chineses aprendem os ideogramas básicos, como aqueles primeiros que vocês viram, e depois vão montando outros ideogramas. Então acaba ficando lógico para eles entenderem o sentido desses ideogramas. Agora, a dificuldade que os chineses tinham era criar esses ideogramas e depois de ter criado o ideograma e ter criado o som do ideograma, fazer alguém lembrar assim, ó, esse daqui é Guo, Guo. E a pessoa teria que lembrar, decorar e olhar para isso e lembrar que é Guo, Guo. Muito difícil, certo? E Mao Tse-tung, muito esperto, em 49, quando ele assumiu o poder, ele já sabia que tinha essa dificuldade na língua chinesa. E além de ter essa dificuldade da língua chinesa, ele estava querendo aproveitar essa dificuldade e criar uma escrita em chinês que pudesse ajudar os chineses a aprenderem os sons dos ideogramas e também conectar mais o Oriente com o Ocidente. Tem até uma passagem da história que em 1951, o Mao Tse-tung viaja para a União Soviética e pergunta para o Stalin como que ele poderia criar uma escrita, algum outro alfabeto para facilitar os estrangeiros entenderem chinês e os chineses entenderem os estrangeiros. Stalin simplesmente disse para ele, não, a China é muito grande, vocês não precisam disso. O Mao Tse-tung não se conformou com isso. Mesmo assim, voltando com anos de trabalho, em 58 ele anunciou a criação do Pinyin. E o que é Pinyin, afinal? Pinyin simplesmente é o alfabeto fonético da língua chinesa. É conseguir transformar todos os ideogramas chineses nessa escrita aqui. Não é a escrita de fato chinesa, mas é a escrita dos sons. É a escrita fonética da língua chinesa. Qualquer um que veja ZU vai entender
Zu. Vai saber ler, que quem aprendeu pinyin já vai saber ler que é zu. Não precisa ver aqui e falar assim, nossa, como se lê isso aqui? Não, é muito difícil. E esse aqui é lai, e a pessoa já se identifica. Na verdade, aqui no zu tem um detalhe. Na verdade, o som é RU, que é ru. Só que como o RU em português fica uma coisa estranha, não estranha, mas os brasileiros iam ver e iam falar assim, hulai, hulai. Então, para facilitar, eles mudaram o som do pinyin para ZU. Isso não quer dizer que RU esteja incorreto. Simplesmente quem criou o Templo Zulai resolveu facilitar para os brasileiros. Não há certo e errado nisso, porque afinal o Templo Zulai nem era em chinês ou é pinyin, é simplesmente uma palavra em português que eles queriam criar e significar o nome do templo. Mas na realidade, o som que significa Rulai, que significa grande Buda, um dos 10 nomes dos grande Buda chinês. E o pinyin é essa segunda linha, que é o Rulai, que é o correto. Aqui eu não vou explicar para vocês como se pronuncia todos os sons do pinyin. Se você se interessou e achar que quer aprofundar nesse tema, tem outros vídeos que você pode aprender só com os vídeos que eu postei, todos o alfabeto fonético do chinês, ou o pinyin. Enfim, respondendo à pergunta final do Gui. Afinal, o Rulai é junto ou separado? Não faz diferença nenhuma, na verdade, porque para o chinês, a pessoa vai saber se estiver junto ou se estiver separado, a pessoa sabe, porque cada ideograma começa com consoante em chinês. Então a pessoa sabe que são dois ideogramas. E a pessoa, vendo esse Rulai, a pessoa já sabe o que quer dizer em chinês. Não há necessidade de estar junto ou separado. Para quem estudou chinês, não faz diferença, a pessoa sabe. Eu vejo que alguns gramáticos, alguns estudiosos resolvem falar que se é uma palavra só, escreva juntos. Se for palavras diferentes, você escreva separado. Mas eu não vejo muita diferença nisso. Por exemplo, Lurai, junto é um nome, então você poderia escrever junto, segundo esses gramáticos. Mas, na verdade, não há diferença, junto ou separado. O importante é você não separar aqui, ó, L-A-I e separar, tá? Aí seria um problema, seria muito estranho. Tirando isso, o Zu e o Lai, se estiver junto ou separado, os dois estariam corretos. Tá bom? É isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. 谢谢大家，再见。